que ocorre, né, de 3 em 3 anos, e é a oportunidade que tem a sociedade de expressar suas opiniões, suas críticas, fazer suas propostas. E isso tudo, especialmente agora, né, num ambiente que não podemos esquecer, vai haver eleições, né, em breve. Então é um momento muito propício para se fazer propostas, porque uma eleição é sempre uma eleição de prefeito, né, é sempre um momento onde as pessoas têm uma especial atenção para as questões da urbanização, da questão de como a cidade é gerenciada, de como ela é organizada e como o governo pode participar dessa melhor organização em prol dos cidadãos. Então, eu acredito que dessa reunião aqui nós vamos sair com propostas e com indicações, diretrizes para o governo municipal cada vez mais atuar em prol da sociedade caxiense e especialmente daqueles que mais precisam, né, da população mais pobre, que mais sofre com as questões de saneamento, com as questões de moradia, com as questões de mobilidade. Então, nesse momento, eu declaro aberto então essa conferência. Eu creio que amanhã nós vamos ter um dia muito rico, né, com mais participação, já que hoje é basicamente um dia só de abertura, né, e de algumas falas importantes do nosso professor Alex, né, da UFRJ. E eu então digo boas-vindas a todos, esperando que realmente seja de agrado de todo mundo essa troca de experiências e de informações para que a reunião, a conferência seja um sucesso. Muito obrigado. Convidamos a companheira Solange Bergami para fazer parte da mesa. Solange, pode ficar preso. Solange, membro do MUB e membro da comissão de organização da nossa conferência. E companheira de muitas lutas. Para dar a sua breve saudação, convidamos o presidente do Conselho da Cidade, o arquiteto e amigo Humberto. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes, agradecer a mesa aqui, todos os representantes, e dizer realmente que é um prazer estar aqui como presidente da Concidade, mas de uma maneira operacional, no dia a dia de trabalho, mas essa representação ela pode ser muito mais importante na figura do secretário, como diz a legislação, mas a conferência hoje se trata de um momento importante de discussão e que espera a participação de todos amanhã também. Hoje uma abertura informal e amanhã um dia de trabalho muito intenso. Dou as boas-vindas e parabenizo todas as presenças. Para fazer a sua breve saudação, convidamos o professor Herbert Martins. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Dizer que a Unigran Rio tem uma satisfação muito grande, não só de poder compor o Conselho, tentar contribuir com a sua experiência, com a sua importância dentro da comunidade, como também contribuir para a realização da conferência, né? Nossos alunos que estão aqui fazendo o registro, né, jornalístico do nosso evento, para que seja o evento mais democrático possível, mais aberto, mais participativo possível. O que a gente quer é que o interesse da cidade esteja sempre em primeiro lugar. Eu acho que essa é a força que realmente move a todos nós aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Para sua breve saudação, convidamos a professora Rosana Pimentel. Boa noite a todos. Eu sou representante da instituição do Promover Brasil. Me sinto muito honrada de estar participando de uma mesa
com tanta gente tão capacitada, né? Tem muito a aprender. E um pouquinho da experiência que a gente tem com projeto, com ONGs, para junto, estar somando e beneficiando a população. Convidamos o companheiro Evaldo de Souza para fazer sua breve saudação. Boa noite a todos. Eu represento aqui o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz todos os levantamentos estatísticos do município, e, claro, em benefício dos moradores. Dados sobre o desemprego, sobre a economia, tudo sobre a cidade, que é o dado oficial do governo federal. E estamos aqui para colaborar, já tivemos uma reunião com o secretário de Habitação sobre essa importância do IBGE para o município e focado principalmente na educação, e nós tivemos uma troca de informações que vai beneficiar o município com certeza. Estamos aqui, eu tenho meus dados aqui do último censo de 2010, que é a população por bairro. Caso seja necessário aí, nós podemos dar mais informações mais detalhadas sobre o município. E a minha intenção aqui é colaborar, como todos aqui, para Caxias ir para frente. Boa noite. Companheiro Pires, do MUB. Boa noite à plenária, boa noite à mesa. Neste momento me sinto super lisonjeado em participar mais de uma conferência em 2010 e essa deste ano, sendo mais um desafio. E como representante da Associação de Moradores para o Melhoramento de Saracuruna e diretor do MUB e diretor da Associação dos Aposentados de Saracuruna. Então, deixo para vocês um bom começo de conferência e que esses desafios daqui até 2026 sejam retirados do papel. E que Deus abençoe a todos. Convidamos para a sua saudação Gabriel Botelho, conselheiro suplente da Unigran Rio. Alex Magalhães. Boa noite a todos, todas. É uma alegria estar aqui representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro e também, por extensão, a Universidade Pública Brasileira. Acho que é um momento em que tudo que é público parece que está sob um ataque cerrado. Não sabemos se sobreviverá e como. Um convite como esse é importante e reforça, a importância que o público tem na sociedade brasileira e a importância da sua preservação, do seu fortalecimento. Então, desde já agradeço o convite, espero poder contribuir mais adiante com a palestra para a qual fui convidado. Muito obrigado e que a conferência seja exitosa nos seus objetivos. A vereadora Juliana do Táxi. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão envolvidas nessa conferência e dizer que tudo que é para somar para o nosso município é muito importante. Eu só vou me justificar aqui que eu tenho uma reunião às 7 horas da noite, não vou poder ficar até o final, mas amanhã eu já peguei aqui o horário. Vou fazer o máximo possível para estar lá na Unigran Rio. Boa noite a todos. Obrigada. Nossa companheira do MUB, Solange Bergameiro. Boa noite. O companheiro Pires já falou, mas fazer só a saudação em nome do Conselho da Cidade, também, do qual faço parte. Saudar os companheiros do Movimento Popular, comunitário, social, das ONGs, todos os segmentos que compõem esta conferência, os observadores convidados também.
para nós do Movimento Popular, é um momento muito importante, né, principalmente para o MUB, que faz essa discussão da política urbana da cidade, né, nos eixos de mobilidade, saneamento, habitação e planejamento e gestão da cidade. O tema esse ano é um tema que nos atrai muito, quando ele coloca a discussão sobre as cidades que incluem, né, as pessoas. Como é que a gente faz para que todos sejam pertencentes a essa cidade? Então, nós viemos para essa conferência com uma expectativa muito grande para fazer o debate, né, da cidade melhor para todos nós, moradores de Duque de Caxias. Então, o MUB está aqui para somar com esse debate, para ser propositivo e para estudarmos juntos as melhores soluções para a nossa cidade. Muito obrigada. Nossa professora Tânia Mara. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a organização da conferência pelo convite e agradecer assim, a todos que estão aqui, né, que vão participar amanhã. Enfim, deixarei, né, considerações para a hora da minha fala, tá bom? Obrigada. Vereador Fabrício Cordeiro. Boa noite a todos. Cumprimentando o secretário de Planejamento, Habitação e Urbanismo, cumprimento toda a mesa, cumprimentando todas as pessoas que estão aqui presentes nessa conferência. Eu acho muito importante nós discutirmos o planejamento da cidade. Infelizmente, a nossa cidade não foi planejada, cresceu de forma desordenada, então a gente tem que começar a pensar soluções práticas para a nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que está entre as 10 maiores do país, em termos de arrecadação, também tem uma população muito grande, então nós temos que encontrar soluções para poder dar conforto e comodidade para a nossa população. Então é muito importante que nós possamos tirar dessa conferência soluções que possam ser postas em prática. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos, é um prazer estar representando aqui o setor de planejamento urbano da nossa Secretaria de Planejamento, Habitação e Urbanismo, um setor inédito na nossa prefeitura, e essa conferência vem ao encontro de tudo que a gente tem discutido, um momento efervescente da nossa cidade, que vai começar a discutir a revisão do plano diretor, que discute nesse momento a elaboração do plano de mobilidade urbana. Então esse tema que norteia a nossa falação hoje e amanhã também as atividades de todos os segmentos da sociedade é fundamental para que a gente continue e desenvolva um município justo e igualitário para todos os munícipes, assim como para todos que estão aqui também, e o futuro da nossa geração. Então, muito obrigado a todos e cumprimentos. Em tempo, registramos a presença e gostaríamos de convidar a Ismael França, subsecretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, para compor a nossa mesa. A cidade para todos e todos por uma cidade mais justa é o tema da nossa sexta conferência. Acidente de percurso. Microfone, por favor. E já encaminhamos para que o companheiro Ismael possa saudar todos os presentes. Meu cordial boa noite a todos, é um prazer contribuir com a nossa cidade. Eu que tenho orgulho de ser servidor
há 35 anos dessa cidade e me faz muito feliz ver um ato como esse, conduzido por pessoas técnicas, o Dr. Luiz Edmundo, com muita propriedade, colocando o Dr. Humberto à frente, que é um servidor, e nós estamos não sabendo da capacidade do Dr. Luiz Edmundo, mas é muito importante um servidor para que ele possa interagir com a cidade. Nós estaremos aqui para dar continuidade a tudo isso, tá? E isso é muito importante na visão global da nossa cidade. Vejo que estamos muito atrasados na parte do plano diretor, da revisão do plano diretor, mas está contratada uma empresa na mobilidade urbana, isso é muito importante. E é um momento único para a nossa cidade. Então, às vezes existe a necessidade também de uma ajuda de empresa, de alguém, mesmo com toda a competência da secretaria, mas vejo a premência de nós fazermos a revisão das leis urbanísticas, que é fundamental, dessas leis complementares ao plano diretor. E como servidor, né, já passando pela Secretaria de Urbanismo, vejo o quanto está defasado o nosso zoneamento, o Código de Obras. Então é um momento fundamental para que focamos nisso aí. Tá? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, é um prazer estar aqui. Registramos e agradecemos a presença de Wellington Mancini. Queremos registrar também a presença do conselheiro Carlinhos, da Secretaria de Transporte, da companheira Teneuza. Saudamos o companheiro Miguel, do Ecocidade, e o nosso companheiro também Daniel, membro do MUB, e que foi destaque no jornal Dia, no debate sobre abastecimento de água na Baixada Fluminense. Parabéns. Passamos a palavra para a professora Tânia Amaro. Professora Tânia Amaro irá fazer a exposição do painel, fala sobre a história de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. A leitura do nosso regimento, ele será feito após a fala dos nossos convidados. Ok? Boa noite a todos. Professora Tânia, nos aguardando. Obrigada mais uma vez, boa noite à mesa e aos ouvintes. Antes de iniciar minha fala, eu queria justificar a questão da minha saída pois nós já tínhamos marcado o aniversário da minha mãe hoje, na verdade amanhã, mas o jantar ficou hoje em família, então eu dei uma fugidinha aqui para contribuir, né? E aí justifico a minha saída depois, espero que vocês entendam, tá bom? Bem, então, rapidamente, até porque temos o tempo, né, para dividir aqui com a Alex, a minha fala seria a respeito da história da nossa cidade, e eu penso essa história a partir do desenvolvimento dos eixos de circulação, né? As minhas pesquisas têm sido em torno da ferrovia, então a gente vai pensar essa história a partir das estradas de ferro, né, que obedecendo à lógica dessas transformações tecnológicas, né, essas estradas de ferro se tornaram um marco histórico da nossa ocupação urbana, tá? E a partir dessas estações que surgiram vários bairros e cidades da Baixada Fluminense, né? Então, essas estradas de ferro vão dar um novo perfil à região, ao transporte das pessoas e dos produtos. Nós tivemos uma ocupação colonial, né, desde a fundação do Rio de Janeiro, e aí, a partir do século XIX, teremos também o início do declínio dos portos fluviais,
da navegação pelos rios e dos caminhos dos tropeiros, né? Enfim, foi um momento de decadência de várias áreas por onde o trem não vai passar. E um começo do processo de surgimento de vilas e povoados ao redor dessas estações. Tá? Nosso município está dentro dessa região que é conhecida como Baixada Fluminense, né, que é composta de acordo com a ótica do observador, de acordo com as pesquisas, né, dependendo do objeto do recorte do pesquisador, é constituída por 11 municípios. Né? Caxias é um município bastante extenso, né? Tem 467 quilômetros quadrados, mais de 870 mil habitantes, é dividido em 4 distritos, né? Como todos aqui estão cientes. Né? Na composição desses 11 municípios, nós temos na Baixada Fluminense quase 4 milhões de habitantes. Né? Não sei se os dados do IBGE atualmente têm um outro perfil, mas de acordo com a estimativa para 2015, era esse a composição. Tá? Então, pensar essa cidade que saiu de Nova Iguaçu, né, junto com São João de Meriti, num primeiro momento, né, e depois todos os outros municípios que fazem parte da Baixada Fluminense, que saíram desse chamado município-mãe, que é a Nova Iguaçu. Né? Como eu coloquei, o nosso município hoje se constitui de 4 distritos, né? E até 1943 pertencia a Iguaçu. A gente pensa o desenvolvimento, dentro das nossas pesquisas, o desenvolvimento dessa área, né, desse território que se constitui o nosso município, a partir das estações da ferrovia, né? Das estações que faziam parte da estrada de ferro Leopoldina Railway. Então, iniciando Duque de Caxias, aqui, né, Meriti, depois Gramacho, São Bento, Campos Elíseos, Primavera, Saracuruna, Parada Angélica, né, a linha dessa estrada de ferro, né, que é esse recorte aqui mais ou menos, e a nossa estrada de ferro Leopoldina, ela se encontrava aqui em Raiz da Serra com a antiga estrada de ferro do Barão de Mauá. Tá? Hoje, a estrada de ferro Leopoldina compõe a rede, né, ferroviária da Supervia e tem todo esse contorno aí que a gente está vendo e ali também a Central do Brasil e tal. Opa, peraí. Então, é só uma imagem do nosso acervo do Instituto Histórico, dessa estação que hoje é Duque de Caxias, e essa imagem por volta de 1931, quando Meriti já se chamava Caxias. Tá? A partir desse processo da estrada de ferro passando por esse centro, né, que é hoje o município, nós vemos ali um quantitativo populacional e o crescimento da população a partir de 1910, né? Isso aqui é a área atual, mais ou menos, do centro aqui do entorno da estação, e como essa população cresceu a partir da estrada de ferro, né? Da chegada das pessoas pelo trem, né? 1910, cerca de 800 pessoas, 1920, quase 3 mil, 1930, quase 30 mil. Então, a gente tem aí um crescimento na casa dos 400% em 20 anos, né? Então, isso, assim, para nós é um marco muito importante nesse processo de ocupação. Tá? Mas Duque de Caxias, antes de ser o que é, né, fazia parte do que a gente chama de Recôncavo Guanabarino, nessa relação muito estreita e estratégica com o Polo Central, que é o Rio de Janeiro. Né? A nossa ocupação vai se dar por vários rios que desaguavam na Baía de Guanabara, a partir da fundação da cidade, em 1565, da cidade do Rio de Janeiro, 1565, né? E também essa ocupação vai se dar através dos caminhos e trilhas dos nativos, né, naquele momento. Então, é uma posição muito estratégica e é um momento também da ocupação colonial
a partir da produção de cana, né, para a produção açucareira. E o marco do processo de ocupação, então, lá naquele momento, do período colonial, é o nosso bairro São Bento, onde se constituiu a primeira sesmaria doada, em 1565, uma porção de terra doada pela coroa para a constituição de um engenho de açúcar, a Cristóvão Monteiro, né, onde foi instituída ali a primeira, digamos, fazenda do Iguaçu, né, Sesmaria do Iguaçu, fazenda do Iguaçu, que após a morte do sesmeiro foi repassada aos monges beneditinos e se tornou a Fazenda São Bento. Então, até os dias de hoje, a fazenda, a Casa Grande, a capela dessa fazenda estão lá como patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, junto com a Igreja do Pilar, são os dois bens tombados, né, pelo IFAM aqui no nosso município. Tá? Isso aí era só uma planta do Rio Iguaçu, para a gente ter noção mais ou menos de onde ia, até onde ia a fazenda, né? A Baía de Guanabara, e aqui nessa área está o cais do Rio Iguaçu, ou seja, a gente está falando lá bem próximo de Vila de Cava, lá em Nova Iguaçu hoje. A fazenda era toda essa extensão de terra, né? Saindo entre os rios Iguaçu e Sarapuí, percorrendo todo esse território até mais ou menos ao que é hoje Vila de Cava, né? Então era uma produção muito grande de açúcar, farinha, gêneros alimentícios, telhas, tijolos, que abasteciam o polo central, que era o Rio de Janeiro. Então é para a gente pensar, desde aquele momento do século XVI, a importância da nossa região. Prosseguindo aqui, eu tenho algumas imagens da fazenda, né, da casa da Fazenda São Bento. Essa imagem é dos anos 1940, tá? E o patrimônio hoje faz parte da Diocese de Duque de Caxias, né? Um patrimônio que tem que ser preservado, pensado. Aqui mais uma outra imagem, que é de um álbum, né, do IHGB. Então, como era a fazenda, aqui está o prédio, né? Bom, pensar então entre os séculos XVI e XVII a produção agrícola. No século XVIII, com a descoberta do ouro nas minas, a gente vai ter, esta região passa a ter uma outra importância, que é a importância de ligação entre o litoral e o interior. Então, pensamos aí mais uma vez, se antes tínhamos os rios, agora teremos as estradas, os caminhos do ouro abertos, né, para ligar o rio às minas, para transportar o ouro e para transportar a produção do litoral também, né, para lá, para a área das Minas Gerais. E nesses caminhos surgiram estalagens, tabernas, áreas de pousio, vão se estabelecer novas relações de escravidão e novas relações sociais a partir daí, né? Está meio escuro esses slides, talvez por causa da luz ali, mas aqui a gente tem os dois caminhos iniciais, que era por Paraty, que levava 3 meses do Rio de Janeiro até as Minas, e depois o novo caminho aberto, né, que foi o caminho que passa inicialmente. O primeiro caminho é o caminho do Pilar. Eu não tenho um slide melhor aqui, não sei, o Pablo está por aí para apagar aquela luz ali? Não sei, né? Bom, prosseguindo aqui, a gente vai ter a abertura do caminho do Pilar, que ele vai passar lá pela estrada, pela Serra da Estrela, descendo ali pelo Poxerém, vindo na nossa direção até o Pilar, e às margens desse caminho vai ser erguida então a igreja, que é a nossa, né, como diria a professora Marlúcia, a nossa Candelária, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, que é o primeiro patrimônio tombado aqui no município desde 1938, né, patrimônio histórico da nossa cidade. Aqui umas imagens do que era a aldeia do Pilar, né, nessa relação do Rio de Janeiro e Barricôncavo Guadabarino chegando às Minas. Estas ruínas são da Santa Rita da Posse, a Igreja Velha de Xerém, que está construída, né, que restou dessa igreja, que ficava dentro do engenho da Posse, às margens do Caminho do Ouro. Era essa plantinha que eu queria mostrar. Opa, peraí. Antônio, não me dou muito bem com isso aqui não, tem que aprender mais. Então aqui,
mas estou aprendendo. Então, aqui o caminho, o primeiro caminho aberto, que é o caminho do Pilar, né? Ele vem da Serra, desce, pega o Rio Pilar, Rio Iguaçu e Baía de Guanabara. Depois a gente teve o segundo caminho aberto, que é o caminho do Inhomirim, né? Que vai fazer essa ligação ser muito mais rápida, tá? E essa marcaçãozinha de amarelo aqui é a ferrovia do Barão de Mauá, que depois, mais à frente, a gente vai comentar. Então, esses caminhos, eles vão trazer uma ligação muito mais rápida entre o Rio de Janeiro e as Minas Gerais, né? Aí a gente tem o caminho do Inhomirim, que é a chamada Estrada Real, né? E eu botei ali uma citação do Rugendas, que era um viajante que por aqui passou no século XIX, ele dizia: no Brasil, o único meio de transporte, tanto para os homens como para as mercadorias, é o cavalo ou a mula. No estado atual das comunicações e das estradas, não se pode pensar no emprego de carruagens, quando algumas senhoras fazem se carregar em liteiras, mas viajam raramente. Então, esse é um outro patrimônio histórico, né? No caso, hoje ele está no município de Magé, mas já fez a ligação da nossa região com o Rio de Janeiro e as Minas. Aqui uma outra imagem de época também, no caso é uma aquarela de Rugendas, né? Que é essa relação do recôncavo guanabarino com a nossa região, que hoje é Caxias, se dava também através do Porto Estrela, que hoje está ali por trás do Hospital de Saracuruna, mas já no município de Magé, né? Aqui algumas imagens do Rio todo, Porto Estrela. Eu mostro essa imagem porque para a gente ver como que todos nós tratamos o nosso patrimônio histórico, né? Esta capelinha que está aqui nessa aquarela de Rugendas, feita no século XIX, é esse vestígio que está aqui, né? Que está lá, no caso, ainda naquela região. E aqui é a ligação, né, dos caminhos, que a gente poderia dizer que tinha uma integração marítima e a pé, né? Enfim, que saía-se aqui da Praça 15, né, passando pela Baía de Guanabara, prosseguindo pelo Rio Estrela e pegando os caminhos para as Minas. Então, era uma passagem que demorava algum tempo, né, de caminhada e de transporte marítimo, porque só para fazer aqui rapidamente, se pegava uma falua às 11 horas da manhã aqui no Cais dos Mineiros, hoje é a Praça 15, né, e chegava-se ao Porto Estrela, passando pelo Boqueirão, na ponta da Ilha do Governador, através dos grandes moles de pedra e grandes quantidades de aloés e outras plantas aquáticas que ali emergem suas raízes na água salgada. Do Porto Estrela, desembarcava-se qualquer dos ancoradouros de Francisco Alves Machado, Martinho de Joviniano Varela, às 5 horas da tarde. Então, a gente saía aqui da Praça 15, a gente tem como sendo, digamos, a principal via de circulação entre Minas e Rio de Janeiro, tá? A partir daí, como eu já disse anteriormente, vamos ter essa ferrovia provocando um impacto muito grande, principalmente na região da Baixada da Guanabara. E aí é só uma imagem da Guia de Pacubaíba, que hoje ainda está lá, que é a estação do Barão, né? Aqui é uma imagem do século XIX, com a Leopoldina, que é a primeira locomotiva, né, transportava esse café. É importante marcar aqui que a ferrovia não foi criada para transportar pessoas, ela foi criada, pensada para transportar a produção do café, né? Precisava ser transportada mais rapidamente para desenvolvimento capitalista, né? E aí, com o tempo, aquele Porto Estrela vai perdendo importância e o Porto Mauá, né, vai intensificando essa relação com o Rio de Janeiro, e aí vamos ter o processo de deslocamento do eixo dos transportes, tá? Isso é uma imagem do início do século XX. A gente vê aqui, ó, a barca que atravessa, era uma integração barca-trem, né? Pegava lá a barca na Praça 15, atravessava a Baía de Guanabara, e aí as pessoas saltavam da barca e pregavam aquele locomotiva que seguia até a Raiz da Serra. Ali é mais uma imagem da estação, né? E como está hoje o antigo Porto, né, Mauá.
Bem, importante afirmar também que a nossa região, hoje onde hoje estamos como município, vai sofrer o impacto também da abertura de uma outra estrada de ferro, que é a estrada de ferro Dom Pedro II, que vai passar por Nova Iguaçu, Queimados, vai subir a serra e vai chegar até Vassouras, né? Então a nossa estrada de ferro está aqui, a Leopoldina. A Dom Pedro II, que hoje faz parte da Central do Brasil, atravessa essa área aqui, tá? Então essas áreas, né, vão sofrer um impacto muito grande desse desvio dos caminhos, digamos assim. Tá? Aqui há uma outra estrada de ferro importante no nosso município, que é a estrada de ferro Rio Douro, que fica lá em Xerém. Ela foi criada para transportar canos d'água, né, para levar a água de Xerém para o Rio de Janeiro. Ainda hoje lá a gente vê os canos, né, essa ferrovia foi desativada nos anos 60 do século XX, mas a tubulação de água ainda está por lá. Né? E aí chegamos, já finalizando a minha fala, ao redor da extração da estrada de ferro Leopoldina, que fazia parte de uma estrada de ferro, né, de um composto de estrada de ferro maior, que é a estrada de ferro do Norte. Né? Então a estrada de ferro Leopoldina, entre 1886 e 1930, facilitou o deslocamento daquelas pessoas que nós vimos naquela tabelinha, né? Facilitou o crescimento populacional ao redor dessa estação. Tá? Ali nós temos uma imagem da estação ainda com o nome de Meriti, né? Que é a nossa estação aqui, ferroviária de Caxias, né? Fica mais ou menos no mesmo lugar, claro que não da mesma forma, né? E aí a gente vê esse crescimento populacional entre 1910 e 1930. É importante lembrar também que no início do século XX, no Rio de Janeiro, aconteceu a reforma Pereira Passos, né, que retirou uma população, um número bem significativo de população pobre do centro do Rio. E essas pessoas foram morar nos subúrbios, no que hoje a gente tem como bairros Penha, Olaria, né? Exatamente no caminhar, digamos, dos trens, né? Eles se deslocaram e se colocaram ali ao redor das estações da linha férrea e com o tempo foram chegando aqui na nossa região, tá? Essa estrada de ferro do Norte, ela dá início ao tráfego de trens da área de São Francisco Xavier, que hoje é a Leopoldina, no Rio, chegando ao Vale do Rio Meriti, tá? E indo se encontrar com aquela estrada de ferro lá do Barão de Mauá. Então é aquele torno da Baía de Guanabara. E aí, só para a gente ver os quilômetros, né, que foram construídos ao longo do tempo da estrada de ferro. 6 quilômetros de Meriti a Sarapuí, 1887, 28 quilômetros de Sarapuí até a freguesia do Pilar, em 1887 também, e entre Pilar e Entroncamento, que é aquela área lá de Magé hoje, que é o Barão de Mauá, né, em 1888. Todos esses trechos vão facilitar cada vez mais o transporte, vão facilitar o deslocamento e a mobilidade das pessoas, ainda que contribuam para um desordenamento populacional, né? Um loteamento das áreas também, lotes baratos que as pessoas vinham adquirir, trabalhando no centro do Rio de Janeiro e morando na periferia, digamos assim, né? E com isso a nossa região sofre os efeitos, esse impacto da expansão urbana do Rio de Janeiro, tá? Só para finalizar, eu gosto de mostrar essa imagem. Quem sabe onde fica hoje essa área ali, esse local? Quem dá um palpite? É aqui, no nosso município. Oi? É a Praça do Pacificador. É isso aí. Então, em 1910, entre 1910 e 1920, né, era conhecido como Aterro do Brejo, né, uma área ali onde está hoje o nosso centro cultural, né, próximo à estação. Essa área foi aterrada em mais de 6 metros de altura, né, e, enfim, a partir também de 1927, 28, quando
a estrada Rio-Petrópolis, que hoje é a Leonel de Gomora Brizola, né, a antiga presidente Kennedy, foi aberta para ligar o Rio de Janeiro a Petrópolis, era por aqui que essa ligação acontecia. Essa região começa a se transformar, começa a se desenvolver, vai dar lugar, então, Meriti vai dar lugar ao distrito de Caxias, que em 1930, né, em 1943 a gente terá aqui a nossa cidade emancipada, né, com todas as suas questões importantes de serem pensadas hoje, né, da mobilidade, desse desordenamento urbano, né? Então acho que esse é só um mapinha que eu coloquei das estradas de ferro, finalizam aí, mas é só para a gente pensar que eu acho que essa conferência vai ser importante, né? Para pensar como essa cidade cresceu rápido em função dos eixos de transporte, das vias de locomoção, sejam os rios, sejam os caminhos ou a estrada de ferro, né? E como que a gente pode contribuir para que essa nossa cidade tenha um desenvolvimento melhor, né? Enfim, eu acho que era isso que eu tinha a dizer em 20 minutinhos, é pouco tempo para muita coisa. Obrigada, gente. Professora, nós é que agradecemos essa brilhante exposição. Muito obrigado em nome de todos os companheiros do Conselho da Cidade, em nome de todos os presentes. Gostaríamos de convidar a companheira Teleuza, representante da ADAI, para ocupar um espaço à mesa. Alex, vamos preparar o material? Pablo, você está por aí? É que Evandro tem que tirar uma... É só... Evandro, você quer que eu vá aí? Troca ali para mim, por favor, obrigada. Fique à vontade, professor. Obrigado, Evandro. Obrigado ao companheiro que ajudou aí na colocação dos slides. Pablo, obrigado. Bom, quero mais uma vez cumprimentar os colegas aqui na mesa, autoridades do Executivo, do Legislativo, o vereador Fabrício, né? A Câmara que hoje nos recebe, né? O Legislativo, que normalmente é chamado de a Casa do Povo, né? E é bom que o povo esteja com frequência, né? Para fazer, de fato, né? dessa sua casa. Né? Quero também cumprimentar toda aqui a plenária, né? Os cidadãos, cidadãs caxienses, presentes, dos movimentos populares, os servidores públicos, enfim, os estudantes, né? O pessoal da Negra Rio que está fazendo a filmagem, enfim, todos os demais aqui presentes. Né? Bom, o convite que foi feito foi para que tratasse desse tema, que é também o tema geral da conferência da cidade de Caxias, me parece também, salvo engano, o tema das conferências que acontecem no Brasil todo. Né? A conferência é um espaço institucional criado desde o ano 2003, na qual existem pautas comuns nacionalmente e pautas específicas de cada município. Né? Então, salvo engano, me parece que é uma preocupação de discutir o tema em âmbito nacional. Né? A princípio, eu diria, né, é um tema que, em primeiro lugar, precisaria ser decodificado. Né? É um tema que, à primeira vista, né, a gente pode estar se perguntando, bom, que diabo é isso? Né? Que bicho estranho é esse, chamado função social, né? Que é uma expressão que não é, digamos assim, muito transparente, muito clara e evidente. O que não é incomum no campo do direito, que não é incomum no campo da legislação. A legislação está repleta, né, de figuras, de expressões que
não dialogam, digamos assim, com o linguajar da população, né? Não se apropriam do linguajar comum, né? Ao contrário, repelem esse linguajar comum e criam um outro linguajar, criam uma espécie de um outro código, né? Uma outra linguagem. Tanto é que muita gente fala, muita gente se refere ao juridiquês, né? A língua na qual os advogados se especializam em falar e costumam falar para eles mesmos, né? Então, de cara eu colocaria essa preocupação, né? De que a legislação como um produto do Estado, né? Um produto do poder público, né? Seja algo que mais e mais esteja ao alcance da população, que mais e mais se comunique, né? Com a sociedade, que fale a mesma língua da sociedade, né? Para que o primeiro passo para a compreensão, para a aplicação de uma legislação seja dado, no fato que ela esteja sintonizada não só com a linguagem, mas sobretudo com os interesses, né? Coletivos, né? Aliás, essa expressão é uma maneira de nós nos referirmos a interesses coletivos. Então, seria até importante algum tipo de revisão, né? Desse tipo de expressão. Bom, de onde vem essa expressão, então? Tentando trazer alguns elementos, né? De fazer uma fala tentando ser um pouco simples, não muito extenso, um pouco didático também, embora não excessivamente, né? Mas enfim, de onde que surgem, né? essas ideias que são aqui o tema e o título das conferências, né? Eu presumo, né? Quase certeza, né? De que elas foram retiradas, né? Diretamente da nossa Constituição. Constituição da República, como todos sabem, do ano de 88, já tem aí quase 28 anos de vigência, várias vezes já atacada, né? E desfeita e refeita, enfim, por várias emendas, né? Que mais desfizeram do que aprimoraram a Constituição. Ela traz, pela primeira vez, a questão das cidades com algum destaque. Faz várias referências à questão urbana brasileira, dá também um destaque grande à figura dos municípios, à figura do poder público local, ganha uma importância muito grande. E aí a gente vê que a Constituição se refere no artigo 182, capítulo lá da política urbana, primeiro no plural, né? As funções sociais da cidade, dando a entender que a cidade possui várias funções, às quais ela deve atender, né? E se refere também, lá no mesmo artigo, parágrafo 2º, à função social da propriedade, né? Aí já no singular, né? Então são duas ideias articuladas no mesmo artigo da Constituição. A ideia de função social da propriedade é antiga, não surge no Brasil, surge no início do século XX, no ambiente europeu. Nós nos apropriamos dessa ideia, né? As constituições anteriores não falavam, não usavam essa expressão, usavam até expressões um pouco mais claras, um pouco melhores de entender. Falavam, por exemplo, em finalidade social. Finalidade acho que é um pouco mais claro, mais compreensível. A propriedade tem que atender fins que são sociais, né? Então, essa é uma expressão, uma noção que tem uma trajetória mais antiga, tem uma história mais longa, ao passo que função social da cidade, a gente pode dizer, é uma criação de 1988. Né? O Constituinte brasileiro cunhou essa expressão, cunhou essa ideia em 1988, função social da cidade, no sentido de ampliar a ideia que interessa socializar, não é apenas a propriedade, seja ela pública ou privada, enfim, o que deve ser socializado é mais do que isso, é a cidade de modo geral. Então eu encaro essa nova expressão como uma espécie de ampliação de uma ideia anterior, né, de função social. Bom, e aí vem a questão toda de o que a gente pode retirar dessa expressão, o
O que a gente pode deduzir dela? O que a gente retira dela de útil, de importante para o planejamento das cidades, para a política urbana, de modo geral? Então, esse é um pouco que eu vou tentar trazer aqui alguns itens que eu selecionei, não muitos para não exagerar, para não ser muito longo, né? Uma sexta-feira à noite, para a gente não pesar demais, né? Não abusar, né? Da paciência e da atenção da plateia, da Assembleia, perdão. Então, eu selecionei aqui alguns pontos para tentar ilustrar um pouco, dar algum conteúdo a essa noção, trabalhando com aquilo que usualmente os especialistas costumam dizer quando se tratam quando os especialistas tratam do tema, o que eles costumam retirar dessas expressões. Então vamos lá, tentando colocar um pouco isso. Então, em primeiro lugar, por função social, a gente pode entender a colocação de um certo bem, se é a função social da propriedade, esse bem é a propriedade, meramente individual. Ou seja, você quer dizer que esse bem não deve servir apenas ao seu dono, ao seu titular. Então, função social da propriedade quer dizer, a propriedade não deve servir apenas aos interesses do próprio proprietário, do próprio dono, do próprio titular da cidade. E se estamos falando de função social da cidade, queremos dizer, a cidade não pode estar a serviço apenas, não pode ser guiadas apenas pelos interesses. Aí é mais complicado falar do seu dono, mas olhando para algumas cidades brasileiras, eu acho que a gente pode e deve falar disso. A cidade não pode estar apenas a serviço do seu dono, né? Aliás, a cidade não deveria e não poderia ter dono, né? Cidade, por definição, é um bem coletivo, é um bem de todos, né? Então, a própria noção de dono já não casa bem, né, com a noção de função social, né? Uma cidade com donos, né, não é uma cidade com função social. Então, a primeira coisa a fazer numa reorganização da cidade, à luz de uma noção de função social, né, é retirar, é desfazer os processos em que pessoas A, B ou C, grupos A, B ou C minoritários se apropriam da cidade como uma coisa particular, como um bem particular e não como um bem coletivo. Então, o segundo ponto é esse: o interesse que guia a apropriação, o uso, a fruição desse bem, propriedade ou cidade, não pode ser apenas o interesse do dono, mas tem que ser interesses compartilhados, coletivizados, socializados. Um terceiro ponto que a gente poderia retirar dessa noção: as decisões que são tomadas a respeito do uso desse bem, propriedade num caso, cidade no outro, né, não devem ser tomadas apenas pelo dono. Ele não detém mais o poder exclusivo de decidir a respeito desse bem. Esse poder precisa ser também compartilhado, democratizado, legitimado socialmente, podemos assim dizer. Ou seja, por função social, a gente pode deduzir a ideia de democratização das decisões, né? De compartilhamento, democratização das decisões que interferem no destino da propriedade, num caso, da cidade, no outro. Então, quando falamos do planejamento da cidade, esse planejamento precisa ser efetivamente feito por todos. Do contrário, a ideia de função social começa a cair por terra, começa a ser uma letra morta, como costumamos falar com relação a muita coisa que se encontra na nossa legislação. Uma quarta ideia que é possível retirar da noção de função social: o titular do bem, né, no caso da propriedade, seria o proprietário. No caso das cidades, a gente pode aplicar isso, né, ao gestor dessa cidade, aos empreendedores dessa cidade, né? Então, essas pessoas
elas não possuem apenas, nem principalmente, poderes. A função social, ela dá, digamos, um cavalo de pau, para usar uma linguagem popular, né? Na instituição a qual ela se refere. Ou seja, ela converte, ela transforma poderes em deveres. Transforma um poder numa missão, né? Uma missão a serviço da coletividade, do social, que é uma função que é social, né? Então, o titular, o proprietário, o gestor, o empreendedor, ele é, antes de ser titular, sujeito de poderes, ele é um sujeito de deveres perante a coletividade. Deve estar a serviço dessa coletividade, né? Então, a função social transforma o titular desse bem, que está sob a função social, num servidor público, no âmbito da palavra, mesmo que não seja formalmente um servidor público, como eu, como a Tânia, como outros aqui, né? Todos os que estão, né, sob o peso da função social se tornam, no amplo sentido, servidores do público, servidores da sociedade, da coletividade. Então, essa é uma quarta ideia que é possível retirar com base nos especialistas na matéria da noção de função social. Uma quinta e última, para não abusar da paciência, como eu disse antes. Quando a gente fala função social de um bem, nós estamos também querendo dizer o seguinte: essa função, essa finalidade que ele precisa atender, vai além de uma finalidade meramente econômica. Função social é mais do que função econômica. Um bem, ele não atende a sua função social apenas quando ele gera lucro, quando ele gera riqueza, quando ele gera dividendos, quando ele está inserido na produção, quando ele gera empregos, quando ele gera arrecadação, quando ele atrai, né, outras atividades econômicas. Isso é importante? Evidente que isso é importante. Isto é suficiente para atender a função social? Não. Seria a resposta afirmativa uma visão reducionista, empobrecedora da noção de função social. O social vai além do econômico. O social exige que, além de uma atividade produtiva, você tenha uma atividade redistributiva da riqueza que está sendo gerada, que ela volte para todos, que ela se coordene com os interesses, as prioridades maiores, mais elevadas de uma certa sociedade. Então, a função social da propriedade é o contraponto à propriedade como mera mercadoria a serviço do dono. A função social da cidade é um contraponto à mercantilização da cidade, né? À venda de cidades, né? As cidades que se transformam numa espécie de empresa, né? Então, daí também parte um conjunto de consequências, um conjunto de exigências, né? Então, com base em cada um desses pontos, é possível e é importante que numa conferência da cidade, por exemplo, num espaço institucional como esse, algumas questões sejam levantadas a respeito desses itens, né? Até que ponto, pegando lá o primeiro, voltando lá ao primeiro ponto, até que ponto a propriedade do solo urbano, seja esse solo urbano privado, seja ele público, né? Pertence ele ao particular, pertence ele à prefeitura, ao Estado, à União, enfim, né? Até que ponto essa propriedade está acessível a todos, está a serviço de todos, né? Por exemplo, um ponto que eu levantaria, eu tenho, junto com os alunos, até que alguns estão aqui presentes, tenho estudado um pouquinho, por exemplo, o plano diretor do Duque de Caxias, né? Lá, uma ou duas vezes, o plano diretor faz referência ao problema da invasão de terras, assim, colocado lá no plano diretor, né? Ora, por que a pessoa que ocupa uma terra pública para morar é tratada no plano diretor como um invasor? Não seria esse um tratamento que nega o acesso a esse bem? Quando eu digo que é invasor,
eu estou dizendo de algum modo, a pessoa não deveria estar ali. A pessoa não tem o direito de estar ali. Deve, portanto, ser retirada de lá. Então, isto significa dar acesso a esse bem? Questão que eu levantaria para ilustrar um dos pontos do sentido de função social. Né? Até que ponto a cidade está a serviço de todos? Todos têm acesso universal aos serviços mínimos, elementares para a sua vida digna e com qualidade de vida? Não? Falou-se aqui, não me recordo quem mencionou antes sobre a questão do acesso à água, ao saneamento, né? São muito conhecidos, né, os problemas, né, da Baixada Fluminense nesse sentido. Isso não precisa muito raciocínio para chegar à conclusão que é uma das formas de negação da função social da cidade. Indo adiante, o terceiro ponto. Que interesses estão guiando as decisões sobre o desenvolvimento da cidade? São interesses coletivos? São interesses compartilhados por todos? Os projetos que estão sendo discutidos, implantados no município, são efetivamente legítimos, aceitos por todos, trarão benefícios a todos, né? Que projeto se pode pensar nessa direção, né? Por exemplo, uma das coisas que eu recentemente verifiquei, fiz uma pesquisa em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, junto com um grupo muito dedicado de estudantes e também colegas docentes, sobre as políticas, as medidas, enfim, de regularização fundiária na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quantos municípios têm uma política de regulação fundiária dentre os 21 da região metropolitana do Rio de Janeiro? Pasmem os senhores, nenhum. Minha conclusão à luz dos dados que eu recolhi, e um dos meus informantes privilegiados foram os gestores públicos. Uma das coisas que fizemos foi entrevistar os gestores públicos das 21 prefeituras. E com base não só nessa fonte, mas também nessa fonte, nesses depoimentos, chegamos à conclusão que, lamentavelmente, ninguém tem, por exemplo, uma política de regularização fundiária, uma questão que grita, não só na região metropolitana, como no país de modo geral, né? Então, essa é uma questão que está colocada, né? Porque os municípios não estão criando, por exemplo, zonas especiais de interesse social para garantir aos pobres um lugar digno na cidade, garantir o acesso à terra urbanizada, aos lugares centrais, bem servidos de serviços, equipamentos públicos, transporte, saneamento, etc. Por que as cidades que são tão ricas, como foi colocado aqui, né, não recuperam as mais-valias produzidas pelo seu crescimento econômico para redistribuí-las à coletividade? Porque temos tanta dificuldade em aplicar as figuras da nossa legislação tributária que tem a capacidade de redistribuir a riqueza, né? Duque de Caxias, por exemplo, tem uma lei de IPTU progressivo de 2009, segundo eu levantei nessa pesquisa, né? Há quantos anos da aplicação dessa legislação? O IPTU do município é justo? É um modo, uma ferramenta fundamental de justiça social e urbanística, o IPTU, né? Então, quantas anda isso no caso, por exemplo, da cidade do Rio de Caxias? É uma questão que a conferência, por exemplo, pode e deve, ao meu ver, enfrentar, né? O quarto ponto, né? Quem efetivamente está planejando a cidade? Quem é que está elaborando os planos que governarão a cidade no próximo período, né? É a cidade como um todo que está revisando o plano diretor? Quem está interferindo nesse processo, né? Eu fui, talvez seja até uma das razões do convite que foi feito. Eu, durante 7 anos, fui professor da Unigran Rio, 99 a 2006. Nesse período, tive assim, a satisfação de participar do núcleo gestor
que discutiu né, o atual plano diretor, né, não sei se foi o primeiro, o plano de 2006, né, é o que está em vigor hoje. Tinha um outro decreto, exatamente, o Solange está reavivando aqui minha memória. É uma experiência muito interessante, porém, uma das coisas na época me frustrou bastante. Quem estava fazendo o plano era uma empresa contratada do Estado de Minas Gerais. Né? E ali já me conformava aquela situação. Né? Porque eu me perguntava, por que não a Unigrande? Por que não a FEUDUC? Por que não a FEDEF? O município tem 3 boas ou excelentes universidades, com uma trajetória, com conhecimento da cidade, com envolvimento de profissionais. Né? Não fortaleceria essas universidades, que elas tivessem um papel de maior protagonismo, né, na elaboração do plano, ao invés de uma empresa que os técnicos tiveram que conhecer o município do zero, praticamente. Né? Mas agora, por exemplo, estamos aí próximos de que a própria FRJ venha a se estabelecer em Duque de Caxias. Vamos ter uma quarta, já temos aí um pool de universidades que pode contribuir muito na elaboração, na revisão do plano diretor, da legislação urbanística. Então, já que, né, se trata também de trazer algumas sugestões, né, eu traria essa, por exemplo, que a cidade de Caxias investisse nos seus centros pensantes, investisse nos seus próprios recursos humanos. E aí eu me refiro tanto aos recursos humanos das universidades aqui implantadas, como também eu me refiro aos recursos humanos da própria máquina pública municipal. Porque outro prejuízo que eu via de contratar-se uma empresa de fora é que o acúmulo que aquela experiência gerava seria apropriado pela empresa e não pelos servidores municipais. Seria também importante que os servidores também tivessem um processo de qualificação constante, tivessem a memória do processo. Isso também traria muitos ganhos para o município. Por fim, o 5º ponto, né? Gestores, legisladores, quero também chamar para a conversa os nobres vereadores. Né? Os empreendedores estão efetivamente a serviço da coletividade? Ouvem, consultam, informam, prestam contas, respondem aos questionamentos, uma coisa importantíssima, né? O conceito mínimo de democracia que a gente estuda e ensina aos alunos da universidade. O mínimo que o Estado democrático tem que fazer é responder aos questionamentos do seu cidadão. Sem isso não há Estado democrático. Né? Então, o que é dito nas conferências, nas audiências públicas, efetivamente é levado em conta? Pesa nas decisões? Interfere nas decisões? Né? O que é discutido nos conselhos? Né? Por outro lado, as decisões tomadas, elas são devidamente fundamentadas, justificadas, motivadas, publicadas, ou seja, é dada uma satisfação à sociedade do que está sendo feito e por que está sendo feito. Né? Essas decisões seguem o devido processo legal? Seguem rigorosamente a legislação que está em vigor? Uma coisa importante no Estado democrático, que ele cumpra as leis que estão em vigor, que ele cumpra as leis que ele próprio edita, que ele próprio promulga, né? Ele não pise naquilo que ele não cuspa, né? No prato em que ele mesmo come. Né? Então, acho que é também um dos pontos, uma das questões, um conjunto de questões, né? Não vim aqui trazer pretensiosamente soluções e respostas, né? Aliás, o papel do professor que se preze não é só dar respostas aos problemas, é colocar os alunos para pensar. Né? Então, eu estou fazendo aqui um pouco esse papel, trazendo questões, trazendo provocações, no bom sentido, evidentemente, que possam pautar, né, e fortalecer essa conferência. Bom, os problemas são muitos, né, evidentemente, né, e é difícil mudarmos, é um processo longo de mudança. Por onde
a gente pode... Aliás, antes de falar nisso, né, uma coisa importante eu queria trazer aqui também. Existem coisas importantes na nossa legislação. Voltando só um pouquinho para a legislação. Existem conquistas. Muitas vezes a legislação assegura conquistas importantes. Então, já que eu mencionei aqui o plano diretor, já que foi mencionado a questão do plano diretor aqui, eu, por exemplo, destacaria um ponto que me parece de especial importância no plano diretor. Né? Reproduzi aqui e coloquei aqui na tela. Artigos 41 e 42. Medidas muito sábias, na minha avaliação, colocadas no plano diretor. As zonas centrais, as áreas centrais de Caxias, os bairros centrais, que são bairros conhecidamente adensados, né? Com um nível de verticalização grande, né? Com problemas de mobilidade, acesso a serviços. O que diz o plano, de maneira sábia, a meu ver, né? Devem ser desadensados. Não se pode agravar esse problema. Tem que ser criadas restrições a uma ocupação mais intensiva do solo nessa região. Né? Tem que haver processos de reversão do adensamento acentuado. Né? A ocupação do solo precisa ser precedida da instalação de infraestrutura e serviços. Né? A ocupação precisa ser graduada nessa região. Então, para não dizer que não falei das flores, né? Quero falar de algo, a meu ver, bastante positivo no atual plano. Né? Trata-se agora de aplicar isto. Trata-se agora de colocarmos isto em prática, porque o que está na legislação está como manda o figurino. Nenhum manual de da cidade diria melhor. Né? Um artigo exemplar. Um artigo para eu mostrar para os alunos em aula. É assim. Né? Esse é um bom modelo. Essa é uma boa praia, uma boa referência. Pois bem, por onde começar? Já que os problemas são muitos e parecem que a gente às vezes não tem forças para dar conta deles. Né? Uma coisa que me parece importante, que eu acho que pode ser um bom ponto de partida. Quem aqui já ouviu falar da Lei de Acesso à Informação? Levante o braço, por favor. Vai, que bom, né? Então, a Lei de Acesso à Informação, para quem não sabe, ou para quem sabe, reforçando, é a Lei Federal número 12.527, está aqui me repetindo aqui, né? Está memorizado, que bom, de 18 de novembro de 2011, perto de completar 5 anos. Uma lei, a meu ver, fundamental para o aprofundamento, ou não vou nem dizer aprofundamento, vou dizer resgate, recuperação da democracia no Brasil. Né? Reitero, nossa democracia está profundamente ameaçada, né? Como nunca antes, né? Ou como em poucos momentos, né? Da nossa história. Então, é uma lei importante de ser conhecida, de ser estudada, de ser debatida. Né? Só para trazer aqui um trechinho curto a respeito dessa lei. Né? Ela, então, regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Entrou em vigor em maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, ressalto esse ponto, porque eu já cansei de ouvir essa cobrança na minha atuação como advogado. Doutor, o senhor quer essa informação para quê? Né? Se perguntou para quê, já não é mais público. Você pergunta para quê quando a informação é privada. Quando a informação é pública, é indiferente motivo. Né? Não se trata disso, não se questiona disso em hipótese alguma. Essa questão não é admissível, essa questão. Né? Já se trata de um acesso público à informação. Então, receber informações públicas dos órgãos e entidades. A lei vale para os três poderes. Vale para os três poderes: executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, né? Incluindo o Ministério Público
e Tribunal de Contas e Tribunais de Contas. Entidades privadas também são obrigadas a dar publicidade às informações referentes a recebimento e destinação dos recursos públicos por elas recebidos. Quando a entidade privada recebe recurso público, ela também tem o dever de prestar informações. Também é uma obrigação do particular, que é de algum modo financiado pelo poder público. Então, aqui nós temos algo fundamental. Aqui nós temos